muito bem-vindo ao SolidCast, o podcast da Solid, onde a gente vai falar com os principais arquitetos da atualidade, falando sobre arquitetura contemporânea, arquitetura inovadora, tecnologia e gestão nesse mundo do mercado de luxo e da arquitetura. Hoje a gente vai falar com o grande, querido Marcelo Rossetti. Marcelo, com mais de 20 anos, aí, ele é arquiteto e design de interiores, mais de 20 anos de experiência, está à frente do seu próprio escritório desde 2021. Marcelo é conhecido por criar projetos residenciais e comerciais com um estilo contemporâneo, focado em soluções personalizadas e no equilíbrio perfeito entre funcionalidade e estética. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Obrigado, Rodrigo. Boa tarde. É uma honra estar aqui com você. Muito bom. Aqui essa é a primeira temporada do SolidCast. E essa é a grande honra já com o Marcelo. Vamos falar um pouquinho, Marcelo? Conta um pouquinho da sua história, Sim. Sua base, onde você estudou. Sim. Conta um pouquinho como que você desenvolveu seu estilo atual. Sim. É uma história longa, né? Já há mais de 20 anos que eu estou nesse mercado. Eu sou formado pelo Mackenzie em arquitetura. E durante o processo do Mackenzie eu também trabalhei em alguns escritórios, então fiz estágio. Depois de formado eu trabalhei em alguns escritórios renomados aqui da cidade. E depois que eu fui tomando assim todos os conhecimentos, tudo isso, eu consegui partir para o meu escritório solo. Carreira de arquiteto, acho que é um galgar das coisas, né? Então você primeiro faz teu estágio, depois você começa a ter clientes, aí inicia o escritório. Então, quer dizer, nesses 20 anos tem um pouco de um background antes de começar meu escritório em si. Então já foi 5 anos lá no Mackenzie. Sim. Depois ficou um tempo aí. Quanto tempo? Então, tive, na verdade, estágios durante uns 3 anos, que até eu recomendo para todos os estudantes que estágio é super importante. Óbvio que a faculdade, ela ajuda muito, mas a experiência profissional é o que faz você realmente tomar o gosto e poder trabalhar, porque sem a experiência você não consegue fazer as coisas. Então, quer dizer, foi durante a faculdade, com quase uns 3 anos de estágio, e depois trabalhando em escritórios mais uns 4 anos, até eu montar o meu escritório próprio, que aí eu já tinha mais segurança, já tinha clientes, tudo isso. Foi realmente assim que começou tudo. E você tem hoje um cliente específico, ou você pega todas as áreas? Conta um pouquinho aí como que é seu trabalho em termos de é residência, é casa, é escritório. O que você tem feito? Sim. O que você desenvolveu aí mais de 20 anos já? Sim, é verdade. O que você na verdade, se especializou, sim, né? Sim, é um caminhar as coisas, né? Porque quando você está no início de carreira, você acaba pegando um pouco do que vem. Assim, geralmente, você acaba sendo um amigo ou assim, conhecido que acaba vindo, quer fazer uma reforma. Então, começa pela parte residencial, você faz às vezes um ambiente, um quarto, um banheiro, tudo isso. E muito da nossa, vamos dizer assim, do nosso trabalho acaba sendo muito no boca a boca. Então você faz uma coisa bem feita, aí a outra coisa vai repercutindo. Na época ainda era a época das revistas, então a gente corria atrás um pouco para ser publicado tudo. Nossa, isso. Mudou tanto, né? Mudou super. Era revista. E agora tudo é internet. Depois ficou Instagram, internet. Exatamente. Hoje estão tentando voltar um pouquinho de revista. Mas eu acho que as coisas difíceis, né? Assim, acho que a coisa caminha para frente. Então, nesse decorrer do período, você vai acabando tendo muitas indicações. Então, você faz um trabalho bem feito, aí uma outra pessoa vê, aí começa a tomar segurança, e você, de uma coisa para outra, a coisa vai caminhando. Então, acabou começando muito nessa parte residencial mesmo. E é uma coisa que eu sempre gostei de trabalhar no residencial. E ao longo do processo, assim, todo, também acabaram me conhecendo e me chamando para fazer escritórios, lojas, hoje em dia até espaços maiores, assim, sinagogas que a gente fez também. Então, quer dizer... Conta um pouquinho, Marcelo, o que você já fez de diferente, assim? Assim, os apartamentos e casas, residências, a gente faz bastante hoje em dia, e até uma vertente que está acontecendo bastante é que muitos dos meus clientes, eles agora têm a segunda casa. Então, quer dizer, eles já têm o apartamento, ou têm a casa em São Paulo, e eles agora estão indo para Praia da Baleia, ou eles têm alguma casa na Fazenda da Grama. Quer dizer, então, a gente acabou explorando muito essa segunda casa, né? Acho que depois da pandemia, tudo acabou
expandindo muito. As pessoas elas estão indo muito para ter a segunda casa em si. Não tinha antes ou já? Eu acho que tinha, mas ficou mais forte a tendência depois, porque as pessoas estavam muito enfornadas durante a pandemia e quiseram realmente ter um segundo lugar. E essa tendência acabou aumentando muito. Durante a pandemia, as pessoas procuraram muito esse conforto da casa e foi uma coisa que aconteceu. Então, também foi um mercado que acabou abrindo para a gente como arquiteto. Então, além de fazer a Casa de São Paulo, essa segunda casa também foi um mercado que abriu bastante. Então, isso da turma jovem, você tem feito para os filhos das pessoas que você fecha? Tem de tudo. Na verdade, assim, a gente começou fazendo, de repente, para uma geração, e aí depois entrou os filhos. Às vezes volta essas pessoas que já fizeram coisas pra gente, porque às vezes querem reformar alguma coisa. Então, quer dizer, ao longo desses 20 anos tiveram várias casas que a gente teve que refazer, ou ambientes que foram, na verdade, refeitos, porque a gente no escritório nunca teve essa coisa de falar, porque a gente só faz a casa toda. A gente pega, às vezes, ambientes... Tem gente que é especialista só em quarto. Não é o nosso caso, assim, a gente faz de tudo, mas a gente não restringe muito nesse sentido, porque eu acho que, no final das contas, às vezes, por exemplo, você vai fazer uma reforma de um quarto e o quarto vira a casa toda, sabe? Muitas vezes a pessoa, ela já está num processo e aí, de repente, a coisa vai. Então, eu valorizo qualquer cliente. Para mim, qualquer cliente, ele é interessante e é válido, sabe? Assim. Isso que você falou Sim. da indicação, a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco a gestão, o marketing que o Marcelo tem feito para os arquitetos, aliás, para os arquitetos saberem o que de dica, de orientação, de que uma pessoa experiente, quais são as dicas aí, mas daqui a pouquinho. Vamos falar um pouquinho, Marcelo, também sobre você foca, você sempre cria soluções personalizadas para cada cliente, de acordo com a necessidade, eu imagino, com o que ele está. Você deve fazer um briefing do que ele deseja. Conta um pouquinho como que é esse processo de criação para fazer um residencial, por exemplo. Sim. Eu acho que nenhuma casa é a mesma que a outra, porque sempre tem um dono. Então, eu não gosto de ter uma fórmula específica para um projeto só. Eu acho que o importante é você escutar o teu cliente, que é ele que vai morar, não sou eu. Então, a casa eu estou fazendo para vocês, não para, na verdade, para eu morar. Então, a ideia, na verdade, é escutar muito o que ele gostaria e tentar apresentar alguma coisa que seja condizente com as necessidades dele. Então, isso não só em termos espaciais, em termos de soluções estéticas, mas também até financeiro, porque no final das contas a viabilidade de um projeto é super importante para poder realizá-lo, entendeu? E você tem, assim, o que você tem visto de diferente? Assim, me conta um pouquinho, vamos falar em termos práticos. Sim. O que você, nos últimos projetos, o que você fez, que você falou assim, cara, esse aqui me superei. Sim. Tenta lembrar um case aí. Você quer falar? A gente pode falar mais de soluções ou coisas diferentes que as pessoas têm pedido, talvez? Pode ser. Tá. Eu acho que hoje em dia a pandemia meio que foi um divisor de águas assim para as pessoas. Então acho que muito do conforto das pessoas quererem ter realmente aquela coisa da sala de TV. A sala de TV não é mais a sala é um lugar assim separado. A sala virou tudo, né? Então hoje em dia você tem a tua sala, é a sala para receber, a sala que vai ter televisão, é uma coisa meio multifuncional. Voltou assim. Isso. Porque antes você tinha... Era mais dividido. No mercado de luxo, você tem a sala de TV separado. Depende do espaço, né? Assim, claro. Depende do espaço. Mas eu vejo que a coisa agora é muito isso e hoje em dia, por exemplo, antigamente você fazia salas de TV que você tinha todos os equipamentos. Hoje em dia você não precisa mais de tantos equipamentos. A própria TV já é inteligente, quer dizer, só precisa de um bom sistema de som que funciona super bem. Então a gente vai economizar? Talvez sim. Reformar? Pô, exatamente. Isso é bom. Isso é bom. E outra coisa, por exemplo, cozinhas gourmet. É uma coisa que as construtoras já estão fornecendo mais as varandas gourmet, mas é uma coisa que as pessoas, acho que elas começaram a gostar mais de cozinhar e de ter realmente a sua cozinha gourmet no espaço. Então pega na cozinha gourmet, o que é legal fazer melhor? É melhor fazer com carvão, a fazer uma churrasqueira com carvão a gás? Acho que depende na verdade, acho que depende um pouco de como tá, porque se ela tá integrada dentro do espaço, pensa na sujeira e na fumaça que pode causar. Então, às vezes, se tiver uma churrasqueira a gás, pode ser mais prático
em termos de funcionalidade. Mas hoje eu acho que nos condomínios, principalmente em São Se estão Paulo... separados, acho que tudo bem. Aí pode ser a churrasqueira normal a Mas carvão. conta um pouquinho para a pessoa que vai morar. Qual que é mais limpo? Tem alguma coisa... se for a gás ou a carvão, interfere no gosto? O que você tem... Eu acho que a gás é mais prático em termos de limpeza, porque é uma coisa que você só acende e funciona. Mas muitas das varandas, elas não estão preparadas para isso. Você teria que fazer uma adequação Tem que fazer uma ventilação permanente. Exatamente. Alguma coisa para poder dar certo, mas isso não é difícil. É uma questão de uma obra que você teria que estar fazendo, né? Falando no apartamento ainda, a gente tem visto... era uma tendência abrir tudo. Sim. Continua. E o que mais que você enxerga que vai ser tendência ou começou a ser uma tendência? Outra coisa que a gente não falou que as pessoas gostam muito é de banheiros, assim, quer dizer, a coisa do bem-estar é uma coisa muito em alta. Então, quer dizer, aquele banheiro que tem a bancada, a penteadeira, uma coisa que voltou muito na moda, era de coisa de antigamente, as mulheres pedem penteadeira, elas dentro do banheiro ou fora? Pode ser os dois. Já estou pegando uma consultoria aqui com o Marcelo. Sim. Pode ser fora, se tiver espaço, mas também pode ser dentro. Então, coisa da penteadeira, as mulheres pedem bastante um espaço ou para maquiagem. Eu acho que até às vezes um espaço para ela ter o espaço dela em si. Banheira é uma coisa que voltou, furou, as pessoas gostam bastante. Então, para ter esse momento assim de relaxamento. E escritório. Escritório é uma coisa... Isso me interessa, Marcelo. Sim. Mas escritório é uma coisa que as pessoas pedem. Então, e querem um espaço de escritório separado, isso sim. Então, um quarto, se tem um casal de 3 filhos... Sim. Acho que eu conheço. Você conhece essa história aí? Conheço bem essa história. Né? Mas assim, eu vejo porque as pessoas às vezes querem ter um espaço de trabalho que seja separado, porque eventualmente hoje em dia você não precisa mais necessariamente trabalhar no escritório, você pode ter teu computador e você cria, e não precisa necessariamente ser um espaço, vamos dizer assim, um quarto assim, pode ser de repente um canto que você tenha, então isso pode tudo acontecer, mas escritório é uma coisa que eu sinto que... Todos têm agora. Muitos têm. Isso é verdade. E de repente, dependendo do espaço que a pessoa tem, ela quer fazer um cômodo separado, é às vezes mais importante do que a própria televisão em si, porque hoje em dia também com o celular, às vezes a pessoa também pode ter na mão tudo que ela tem numa TV, então... Demais, né? Sim. E me fala uma coisa, assim, o que vai te trazer para o cliente em termos de máximo conforto? Eu vou dar um exemplo, a varanda que a gente trabalha, onde a gente coloca hoje uma varanda acústica para ele não escutar nada de barulho. Sim. Mas ou uma automática que você senta lá no conforto e liga. Mas o que você vê dentro do apartamento que hoje é uma tendência ou que as pessoas pedem muito para ter muito conforto? Falando um pouco uma banheira, por exemplo? Sim, falando um pouco da tua parte, que são a parte dos fechamentos. Isso que você falou da acústica, eu acho que é uma coisa muito legal, porque hoje em dia muitas pessoas elas estão tirando as janelas que separam da varanda e estão fazendo essa integração. E São Paulo, como a gente sabe, são ruas muito barulhentas, então às vezes você tirar esse castilho é uma coisa que acaba fazendo com que você tenha muito som. Então você ter essa janela acústica é um diferencial muito grande, que eu acho muito legal. E acho também que esses tratamentos que vocês fazem nos vidros, de ter assim, a parte de sol, porque também é muito quente, então fazer uma proteção térmica é muito importante. Agora, em relação à parte, vamos dizer assim, interna, eu acho que as pessoas investem muito no conforto do mobiliário em si. Então, quer dizer, de ver sofás confortáveis, poltronas confortáveis, mesmo onde você vai assistir televisão, de ser um lugar gostoso. Hoje, até estava com um cliente esses dias me falando assim, eu quero uma cadeira de jantar, eu quero ir lá testar, eu quero ficar um tempo sentado para ver se eu vou gostar. Porque você não fica com dor nas costas. Exatamente, porque às vezes a pessoa é tão rápida para testar que ela acha que a coisa não vai funcionar bem. Então ela quer ficar um tempo sentada para ver se vai estar bem confortável. Então, a cama também, imagino. Super. Hoje em dia tem aqueles colchões que tem até... sistemas que você pode subir, descer, tem gente que tem refluxo, tudo isso, então até é legal. Assim. Isso eu não conhecia. Hoje em dia tem Sim, tem sistemas de camas que você pode eventualmente subir ou abaixar e de acordo um pouco com
a tua saúde, o que você ficar mais confortável, que é uma coisa muito legal Em também. termos de luz, assim, tem alguma coisa hoje mais sofisticada? Hoje tem os LEDs aí, né, virou tendência. Hoje não tem mais outro tipo de Sim. lâmpada, né, do que poucos anos atrás não tinha nem... Não, LED era novidade, Sim. né? Acho que a gente tá ficando, tá passando, o tempo passa tão rápido que a gente Sim, começa, hoje em dia LED é o que temos, na mas verdade. o que tem para confortar? O que é o Tem conforto? O conforto hoje em dia, que já também não é uma coisa nova, mas é que assim, cada vez mais as pessoas sentem que é importante, é a automação. Então, hoje em dia, esse controle de iluminação, ligado eventualmente a controlar a parte do som e também com a parte de Wi-Fi, tudo que você tem, assim, virou uma coisa não tão luxo, mas uma coisa que já Essencial. é essencial, assim. Principalmente que eu vejo, assim, às vezes você tem casas, eu pelo menos assim, quando a gente está fazendo um projeto de iluminação, a gente gosta de criar vários circuitos. E quando você não tem automação, você tem aquelas várias teclinhas no interruptor que a pessoa entra e fala, nossa, qual que eu tenho que acender, né? Quando você tem um sistema de automação, você consegue dar um conforto maior. Você aperta um botão, você já liga festa, você quer tudo ligado, ou você quer você quer ver uma TV com uma coisa mais cozy, então você pode fazer. Então, sistemas de automação, eu acredito que é um luxo, mas um luxo que hoje em dia está ficando cada vez mais acessível. Isso é uma coisa que eu acho que vale a pena investir. uma pergunta que não quer calar, Marcelo. Agora os profissionais aí vão ficar de olho na sua resposta. Como que você tem, depois de mais de 20 anos de experiência, o que você tem feito para buscar inspiração? Sim. Aonde você tem... Me dá alguns caminhos aí que você tem buscado inspiração. Outro dia eu cruzei com você lá em Milão. Sim, né? sim. Agora, eu imagino que você procura arquitetura internacional. Conta um pouquinho disso para mim. Bom, como você falou, as feiras que existem no mundo, elas são fontes muito legais de inspiração, mas eu acho que você não deve ir para uma feira só pensando nisso. Eu acho que qualquer viagem que você faça, mesmo que você vá assim, para o Rio de Janeiro, qualquer lugar, sempre vai surgir alguma inspiração, entendeu? Acho que você acaba se inspirando na vida em si. Então, muitas vezes você está precisando de alguma coisa, você quer uma inspiração para, de repente, fazer um quarto novo, alguma coisa em si. Às vezes isso pode vir de alguma coisa que, às vezes, é inusitada, mesmo do teu dia a dia é possível. Obviamente, as revistas hoje em dia, infelizmente, não estão mais tão... não são, assim, você tem que buscar elas porque não estão mais, assim, tão divulgadas. Você tem que comprar numa banca, alguma coisa internacional. Você tem sites hoje em dia que eles substituíram isso, então você consegue ver coisas que estão sendo publicadas, que eu acho legal de ver. E as feiras, assim, acho que são os meios que a gente tem de se inspirar mesmo. Entendi. E me conta um pouquinho como funciona a gestão de cada projeto. Sim. Tenta aí me contar uma receita de bolo para os amigos profissionais que estão assistindo a gente. Como que funciona a gestão de uma obra? Como que funciona essa gestão inicial do projeto, de quando entrou o pedido? E o que você tem visto, assim, que você falou assim, isso aqui, depois que eu coloquei no meu escritório, virou a chave? Sim. A gente, na verdade, quando pega um projeto, a gente começa primeiro com a parte, vamos dizer, conceitual em si, que será layout, e definir um pouco quais seriam o caminho que vai ser seguido. Depois, uma vez que o cliente aprova o layout, a gente começa a fazer um executivo. E com esse executivo, a gente começa a fazer os orçamentos. Nós, no escritório, a gente acaba cuidando muito dessa parte de projeto em si, e a gente acaba indicando quem faz a parte de obra. Então, quer dizer, toda essa parte de gestão de obra, a gente acompanha para que o nosso projeto seja executado da melhor maneira. Mas a gente sempre tem uma construtora ou um empreiteiro que acaba tocando esse processo. A gente acredita que é importante a gente ter um cuidado muito com o projeto, que a gente consegue garantir. E essa parte da obra a gente gosta de ter um profissional que faça por nós e que trabalhe em conjunto. Você já administrou, assim, já teve caso lá atrás, no começo? Então, é assim... Porque realmente você tem toda a razão quando você fala nesse sentido, porque ainda tem profissionais que às vezes preferem até administrar também a obra. Mas é um trabalho enorme, né? Eu acho que assim, quando você tem esse trabalho de administrar a obra, acho que você tem que ter mais pessoas do escritório para estar lá no dia a dia. Que eu acredito que uma obra, para ela poder ser bem gerida, ela tem que ter uma pessoa lá direto às 8 horas por dia, para as pessoas supervisionarem quem está chegando. E acho que é uma opção de cada escritório. A gente optou por realmente focar no projeto. Acho que é bom sempre focar
no que você faz melhor. Obviamente, a gente vai indicar uma pessoa que a gente gosta de trabalhar que faça a parte da execução, mas a verdade é que eu prefiro focar no projeto e, obviamente, estar acompanhando para que a coisa seja feita da melhor maneira. Tá ótimo. Sim. Eu acredito que é o melhor Sim. caminho para o escritório de arquitetura, realmente, porque... Eu acho que quem quer tocar uma obra acaba pegando menos projetos Com certeza. para poder gerir da melhor maneira, assim. Porque tem não dá algum- para abranger tudo, né? Sim, Assim. tem algum... O que você usa de ferramenta? Conta um pouquinho de... Bom, disso. eu não sou sozinho no escritório, a gente Claro. tem que ter pessoas legais que ajudem a gente. Então, quer dizer, ao longo desses anos todos, a gente sempre teve vários assistentes que ajudaram a gente bastante. Então, eu não sou uma pessoa única, eu acho que a gente é uma equipe que trabalha em conjunto. E aí para cada projeto, eu acabo destinando um assistente que pode me ajudar nesse processo em si. E eu gosto de acompanhar isso diariamente para que a coisa tenha sempre meu olhar. Então, sempre todas as diretrizes, elas acabam partindo de mim e aí a coisa vai fluindo, né? Então, é importante ter isso. Você consegue olhar projeto por projeto, assim, a fazer esse acompanhamento? Tem escritório que o profissional já não consegue mais, né? Nós não somos um escritório super inflado, é um escritório que é enxuto. E eu gosto de ter esse olhar para todos os projetos. Eu acho importante porque eu não gosto, me incomoda um pouco de ter as mesmas soluções para todos, entendeu? Por exemplo, às vezes a gente tem que começar a escolher piso, então eu me preocupo que o piso de um não vai ser diferente do outro, que a gente tenha soluções diferentes, até porque senão fica tudo muito chato, né? Assim, você ter as mesmas soluções para todos. Eu acho que é legal você ter essa diversidade. Eu acho que isso a gente trabalha para ter vamos dizer, esse retorno também, né, do que é feito. Marcelo, muito obrigado pela sua participação aqui na primeira temporada. Eu conheço o seu trabalho, é demais, eu sou seu fã. Muito obrigado. E eu quero agradecer aqui a quem está assistindo. E vocês vão ver aqui o Marcelo e muitos outros super profissionais aqui no Solidcast. Eu quero agradecer você, Rodrigo, pela oportunidade e, como sempre, juntos aí. Muito obrigado. Sempre, o que precisar, conta comigo, Marcelo. Muito obrigado.